Bairro da Zona Sul de Porto Velho recebe atendimento na 4ª edição do TRT Comunidade. A adoção é uma realidade social que se concretiza através de um ato jurídico e cria vínculo entre duas ou mais pessoas de um grau de parentesco ou de filiação. E no programa de hoje, para falar sobre adoção, nós vamos conversar com o juiz de direito Fabiano Pegoraro. Ele é do 2º Juizado da Infância e da Juventude de Porto Velho. Agora no Justiça e Cidadania. Com a missão de levar cidadania a quem precisa, a Justiça do Trabalho da 14ª Região e parceiros prestam atendimentos à comunidade do bairro Cidade do Lobo, Zona Sul de Porto Velho. Aos poucos, o fluxo de pessoas aumenta, com o objetivo de procurar os atendimentos oferecidos por mais um mutirão de cidadania proporcionado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, através do projeto TRT Comunidade. Realizado no sábado, 10 de maio, no Colégio Capitão Cláudio, Zona Sul de Porto Velho, a 4ª edição do TRT Comunidade proporcionou aos moradores acesso a diversos serviços, como a expedição de documentos pessoais, orientações nas áreas trabalhista, previdenciária, trabalho do menor aprendiz e atendimentos na área da saúde, entre outros. Ao saber da presença do mutirão no colégio, Lorena aproveitou para tirar os documentos pessoais. Primeiro tirei o CPF, achei que ia demorar, foi rápido, foi bem rapidinho, o rapaz me ajudou, mas foi bem rapidinho, sim. E depois? Aí depois vim direto pra cá, também pensei que ia demorar, foi rápido também. O Shopping Cidadão atuou com a expedição da carteira do idoso, certidões de nascimento e certidões de casamento. Nós participamos com o parceiro, né? Nesse evento aqui nós estamos com três atendimentos, que é a certidão de nascimento e casamento original, o passe livre para os idosos e também a carteira do trabalho, que foi tanto nós como o TRT solicitou, eles atenderam a gente de modo geral. Juízes do trabalho esclareceram os trabalhadores sobre direitos e rescisões contratuais. Daiane tirou dúvidas sobre liberação do fundo de garantia. Sendo atendida hoje por uma juíza ainda, né, melhor ainda, porque a gente tem a confiança, né, não, um juiz está atendendo a gente, então é aquilo ali, então, né, estou muito feliz, porque eu vou para casa tranquila agora e vou resolver o que tem que resolver. São vários os tipos de atendimento que nós estamos fazendo hoje. Muitas dúvidas dos trabalhadores, dúvidas relacionadas a direitos simples, como férias, como 13º, contagem de hora extra e dúvidas referentes à liberação de FGTS, de contas que estão inativas há mais de 3 anos e que o trabalhador está tendo dificuldade para conseguir receber. Na Defensoria Pública, uma história chamou a atenção. Dona Valdiza, paraense de 73 anos, e seu Aldrovando, um gaúcho de 84 anos, compareceram para regularizar a união estável. Uma espera de mais de uma década que foi resolvida no TRT Comunidade. Devemos procurar fazer uma união estável, para nós ter segurança da nossa união. Tivemos algumas questões de família que de fácil resolução, simplesmente explicações, aí explicamos aqui para as famílias, para as pessoas, e também como na área criminal. E algumas questões que não tínhamos como resolver aqui, encaminhamos para a Defensoria, para segunda-feira atendemos. Essas iniciativas devem ser feitas diariamente, se pudessem. Não era só no sábado, no domingo, porque a carência de nosso povo é grande. E o TRT, 14ª Região, está de parabéns por essa iniciativa. Essa iniciativa do TRT é muito boa, que atinge os anseios da comunidade. E acho que a finalidade é de encontro a essas comunidades carentes, né? A gente fica contente pelo número de pessoas que a gente pode atender aqui na comunidade, aqui local, sem que a pessoa precise se deslocar e ir até o centro, perda de tempo e muitas vezes de dinheiro, né? Com passe de ônibus, né? Então, eu considero que o saldo foi positivo, quer dizer, mais de 90 atendimentos num sábado pela manhã, isso é realmente um saldo elogiável. A proximidade que o TRT Comunidade proporciona com o cidadão é destacada pelo presidente do Tribunal do Trabalho. Olha, a importância para todos nós é trazer mais cidadania para a população de Rondônia. É sairmos dos nossos gabinetes, juízes, desembargadores,
os nossos 12 parceiros e estar em contato com a comunidade. Comunidade essa que nós precisamos conhecê-la, não somente em processo, mas conhecê-la olhando nos olhos, assim no dia a dia. Então é um momento todo especial para todos nós, é a 4ª edição da nossa TRT Comunidade, já atendemos mais de 5.200 pessoas, a nossa expectativa desse atendimento é de 1.000 pessoas. Na oportunidade, ele anunciou que a próxima edição do projeto vai acontecer em Rio Branco, capital do estado do Acre. Na primeira semana de agosto estaremos no Acre, na 5ª versão do TRT Comunidade. Vamos levar os nossos servidores, com os outros servidores que lá estão. Estou fazendo tratativas com o governador do estado, Tião Viana, de forma que nós vamos fazer uma grande mobilização no estado do Acre na primeira semana de agosto. E para falar sobre adoção, eu recebo hoje no programa aqui o juiz de direito Fabiano Pegoraro. Ele é do 2º Juizado da Infância e da Adolescência aqui de Porto Velho. Doutor Fabiano, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Grato. Doutor Fabiano, o tema adoção, inclusive que no dia 25 de maio agora se comemorou o Dia Nacional de Adoção. Então o tema está muito em voga também, essa autorização do CNJ com relação ao cadastro de estrangeiros para adoção. Então sobre isso a gente gostaria de bater um papo aqui no programa e ver também a realidade aqui de Porto Velho, né? Hoje, esse 25 de maio, há muito o que se comemorar com relação à adoção no país? Esse ano, nesse lançamento, busca focar-se na adoção tardia, né? A gente sabe que a adoção é um caminho onde se busca criar laços de família entre uma criança que, não é por motivo ou outro, não teve a possibilidade de ser criada na sua família biológica e necessita de uma família para poder, então, bem criá-la e educá-la. Hoje no Brasil, a realidade a gente percebe, não é, tanto aqui em Porto Velho quanto no Brasil como um todo, é que sempre nós temos um número maior de crianças para serem adotadas do que pretendentes adotantes. E às vezes a gente percebe que tem muitas pessoas que pretendem adotar, mas por um motivo ou outro, às vezes não consegue fazer aquele liame subjetivo entre os pretendentes adotantes e a criança. Então é um processo que se cria com algum tempo, mas é importante dizer que sempre nós estamos com crianças necessitando de pessoas interessadas na adoção. Porque hoje até no Cadastro Nacional tem muito mais pretendentes do que crianças para serem adotadas. Mas onde é que está esse gap aí? Exatamente é isso. É na questão, porque muitas das vezes as famílias criam, idealizam uma criança e só aceitam aquela criança, bebê, né? Um bebê, não é? Geralmente a maioria das vezes é um bebê, procuram já traços, não é, que possa ter uma identidade com a família, e isso às vezes dificulta um pouco esse processo. Dificulta um pouco o processo. Então, exatamente essa ligação de liame subjetivo entre as famílias e as crianças, que demora um pouco às vezes no percurso desse procedimento, é que acaba, às vezes, nós acabando ficando com um maior número de pretendentes do que crianças para serem adotadas. Agora, e essas crianças que vão para o abrigo, para a adoção, elas vêm de onde? E enfim, o que faz com que essas crianças estão indo para o abrigo? Bom, veja bem, a criança, quando ela é abrigada, ela é acolhida, não é, pelo Estado, não necessariamente ela será encaminhada para adoção. Nem sempre. Por quê? Hoje a legislação busca que se esgote todos os recursos possíveis para que se mantenha a criança na sua família biológica. Podemos citar inúmeros casos, por exemplo, pais e mães dependentes de drogas, álcool, abandono, maus tratos, não é? Às vezes o pai e a mãe são presos e está distante da família biológica, não se encontra alguém que possa ficar com a guarda dessas crianças por um período. Então essa criança ela necessita de um acolhimento, de um abrigo. Então elas são abrigadas. Inicia-se então um processo de assistência com essa família, para que se tente resgatar a condição daquela família em receber aquela criança de volta. Tentar priorizar então, para que fique... Para que fique na família, porque esse é o ideal. Exatamente. Esse é o ideal. Né? Acontece que, por vezes, não é necessário, esgotando todos os recursos
possíveis para que se mantenha essa criança, não é, ou adolescente na família, então caminha-se para a destituição do poder familiar. Então esse é um pré-requisito para que se faça a adoção. Vejamos assim, a criança quando ela é pequena, não é, um bebê recém-nascido, quando ela é abrigada por um motivo ou outro, não é, geralmente nós temos já um cadastro, e geralmente tem pretendentes para adotar uma criança pequena, recém-nascida. Sim. Então, durante o processo que tramita para a destituição do pátrio poder, o juiz pode autorizar já a aproximação dessa criança com os pretendentes adotantes. Então começa-se já a criar um liame subjetivo, um vínculo entre a família com a criança. Né? Concluindo o processo de destituição do pátrio poder, nós já estamos com o processo de adoção concluído também. Então fica bem mais rápido. Vai caminhando em paralelo. Fica bem mais rápido. E caso não quer dizer, consiga voltar para a família, o pretendente vai ver uma outra situação. Exatamente. Mas, doutor Fabiano, nós vamos aqui a um breve intervalo e eu gostaria de saber aqui no próximo bloco exatamente o seguinte: as pessoas que pretendem adotar uma criança ou adolescente, que tipo de providência deve tomar? Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Eu estou conversando com o juiz de direito Fabiano Pegoraro, que é do segundo juizado da infância e da adolescência aqui de Porto Velho, falando sobre adoção. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o juiz de direito Fabiano Pegoraro. Ele é do segundo juizado da infância e da adolescência aqui de Porto Velho. E o tema do programa de hoje, adoção. Doutor Fabiano, e as pessoas que estão assistindo o programa e até têm interesse, de repente, de adotar uma criança, um adolescente, o que primeiramente deve fazer? Então, hoje aqui em Porto Velho nós está a cargo do segundo juizado da infância e juventude os processos de adoção. Então, o primeiro passo para um casal, não é, que decide adotar uma criança deve buscar no segundo juizado tem um preenchimento de um formulário, é um questionário com algumas perguntas básicas e nessa oportunidade a pessoa já tem contato com as assistentes sociais, não é, que são da equipe da seção de colocação de família substituta. Então, inicia-se o processo nessa primeira ida até o juizado. As pessoas devem ir buscar no juizado da infância e juventude, preencher esse questionário, onde já vão receber algumas informações do processo, não é, que vem ocorrer. Mas eu gostaria, porque o programa ele vai para todo o país, então, em qualquer parte do Brasil, vai no juizado da infância, o procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo. Vai buscar no juizado da infância e juventude. E hoje nós temos na legislação a realização de um curso preparatório para adoção. Esse curso ele é feito durante esse processo de habilitação, porque quando a pessoa procura na justiça demonstrando interesse em adotar uma criança, inicia-se ali então o processo de habilitação no Cadastro Nacional de Adoção. Durante esse processo é realizado um curso de preparação. Então, o casal, ele participa desse curso, onde para ele são trazidas informações importantes para que ele possa refletir a sua vontade, para que não se tome essa decisão de inopino, não é, movidos às vezes por um impulso, e depois mais na frente se arrepende. Já teve casos, não é, adotantes, de chegar depois do processo concluído, de querer devolver a criança. É uma coisa traumática para a criança, não é? Já foi abandonada pela família biológica e depois pela família adotante. Então, é um caminho, eu costumo dizer, é um caminho sem volta. Depois que se toma a decisão de adotar uma criança... Até psicologicamente ela já tem que ir se preparando para ter uma criança, para, enfim, aumentar a família. Então, essa equipe já preparada para administrar esse curso, exatamente isso, provocar essa reflexão no casal, não é? Trazer a eles as informações necessárias, porque a gente sabe que a vida não é um mar de rosas. Terão momentos que vão enfrentar algumas dificuldades. E como melhor administrar essas dificuldades para que sejam vencedores nesse processo de adoção, não é? Nesse processo de criação de vínculo entre pessoas. Nós estamos tratando de seres humanos.
E sem ter um vínculo sanguíneo, mas que é importante, é um ser humano que precisa de tanta atenção quanto um vínculo afetivo. Né? Afetivo, amoroso, né? Exatamente, amoroso. E a realidade hoje enfrentada, quer dizer, do juizado em Porto Velho, especificamente, tem muitas crianças para adoção? Qual é a média de idade que tem hoje? Hoje nós temos assim, conforme eu estive falando anteriormente, nós temos hoje 7 crianças que já estão prontas para serem adotadas. Todas elas crianças já na faixa de 4, 5 anos acima. Temos até adolescentes de 15 anos de idade. Por que eu digo assim, prontas para serem adotadas? Porque o processo de destituição do poder familiar já foi concluído. Assim. Ou seja, elas não têm mais uma família biológica. Elas estão no abrigo sendo cuidadas por cuidadores. Sim. Então essas crianças estão prontas. Precisam de um lar. Isso. Mas existem outras crianças em que o processo de destituição está tramitando. Então, com essas crianças, ainda, digamos, elas não estão prontas para serem adotadas, mas não impede que o casal pretendente possa já iniciar uma aproximação com essas crianças. Claro que a decisão final com relação à destituição do poder familiar, ela ocorre na conclusão do processo. Agora, com relação a quem que pode adotar uma criança? Quer dizer, tem idade mínima, máxima? Quer dizer, a questão se é homossexual ou não, como é que funciona a questão? Tem algum critério para isso? Não, hoje a pessoa com capacidade civil, ela tem a capacidade de pedir adoção, independente de sexo, cor. Mas a idade tem que ter uma diferença do adotante, né? Tem que ter tem que ter uma diferença de idade. Uma diferença em torno de uns 16 anos, salvo engano. Eu não estou lembrando. Mas tem que ter uma diferença, porque daqui a pouco vai estar adotando uma pessoa. Sim, não, tem que ter. É importante dar um lar a quem precisa. Com certeza. E o TJ, o Tribunal de Justiça de Rondônia, através do juizado, lançou recentemente uma campanha, essa campanha de adoção tardia, né? O que levou o TJ e o juizado a fazer essa campanha aqui em Rondônia? Exatamente, não é para buscar uma conscientização na comunidade, nas pessoas que têm essa disposição, que têm essa vontade de adotar, que se conscientizem que não é só os bebês que estão disponíveis para adoção. Nós temos crianças e o tempo não para, que hoje são crianças, amanhã são adolescentes, que se não forem encaminhadas para adoção, quem é que se responsabilizará por essas crianças, por esses jovens? Quem é que poderá dar um direcionamento na vida deles? Então, preocupado com essa população que começa a ficar um pouco esquecida à margem da sociedade, porque são crianças que ficam no abrigo e não têm um referencial de família. Não tem um referencial de família. Então é preocupante. Então, exatamente essa campanha da adoção tardia é para buscar uma conscientização na comunidade, nas pessoas que estão interessadas, para que tenham um olhar também para essas crianças, para esses adolescentes, né, que estão hoje esperando. E a gente vê assim, que com relação à adoção tardia, é necessário também essa preparação do casal que vem receber essas crianças na sua família, porque essas crianças, elas já têm uma história de vida. E não é uma história muito bonita. Então esse casal ele tem que saber trabalhar com essa criança para que ela entenda a sua história, saiba administrar a sua história e criar uma nova história de vida. É um recomeço de vida. E esse cadastro, por exemplo, o Rondônia ele está no cadastro nacional. Então, uma pessoa de qualquer parte do país ou até de fora do Brasil pode se cadastrar e vir a adotar uma criança dessa aqui de Porto Velho, por exemplo. Pode, o cadastro nacional. Quando se faz a consulta, se faz um cadastro nacional de adoção. E o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, até veiculou na mídia nacional, com relação à autorização para que estrangeiros pudessem e possam, né, se cadastrar no cadastro nacional aqui para adoção. Como que o senhor vê isso? Isso vem ser aberto um link. É muito recente. É bem recente. Isso vem ser aberto um link no Cadastro Nacional de Adoção, aonde vai ampliar, porque esse cadastro de estrangeiros estava limitado ao SEJA. E com essa decisão do CNJ, esse cadastro de estrangeiros vem ser oportunizado uma pesquisa maior, uma amplitude maior, porque vai ser aberto um link no Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, é uma tentativa de viabilizar a adoção por estrangeiros, até mesmo em razão disso que nós estamos falando da adoção tardia. Porque a gente sabe que a maioria dos pretendentes na adoção aqui no Cadastro Nacional,
procuram exatamente aquela criança, idealizam uma criança recém-nascida, com características da família. E já na adoção por estrangeiros, a realidade às vezes é outra. Não é? Adotam crianças maiores já com um pouco mais de idade, porque o que é considerado adoção tardia? É adoção acima dos 2 anos de idade, já é considerado uma adoção tardia. Então crianças com 6, 7 anos são adotadas por estrangeiros. E um detalhe que eu acho interessante também nessa adoção de estrangeiros, que a gente também percebe aqui, mas em número menor, é que nós temos muito casos de irmãos que estão nos abrigos aguardando. Nós temos 2 casos aqui em Porto Velho, de 3 irmãos e um outro também, mais 2 irmãos aguardando a adoção. Quando se pensa na adoção dessas crianças, pensa-se num casal adotando todos, para que se mantenha esse vínculo. E eu já cheguei a fazer entrevistas em outras oportunidades de pessoas que adotaram exatamente os três adolescentes, pré-adolescentes. Isso que a gente busca trabalhar com a família, quando demonstra interesse. Né? Exatamente, para manter unido aquela família. Nós vamos a mais um intervalo. Eu estou conversando com o juiz de direito Fabiano Pegoraro, do 2º Juizado da Infância e da Juventude, aqui de Porto Velho, falando sobre adoção. A gente vai a um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta agora para o 3º e último bloco. Eu estou conversando com o juiz de direito Fabiano Pegoraro. Ele é do 2º Juizado da Infância e da Juventude de Porto Velho. E o tema do programa de hoje é adoção. Doutor Fabiano, agora caminhamos aqui no 3º bloco, com relação à adoção vinculada. A gente falava aqui no intervalo com relação a isso. Adoção vinculada, o que vem a ser a adoção vinculada? Então, a adoção vinculada é uma prática costumeira aqui no Brasil. Não é? Uma prática brasileira? É uma prática brasileira, né? Que existe a adoção brasileira, então tem essa adoção vinculada, que é quando a mãe biológica da criança, ela já entrega a criança para uma determinada família, para um casal, sem esse casal ter passado por esse processo de habilitação. Então, às vezes as pessoas acontecem dessa forma e vão buscar a justiça depois de passado 1, 2 anos, com essa criança já convivendo no seio daquela família. Para formalizar. Já com criados os vínculos. Então, existem situações que chegam até nós dessa forma, são as adoções vinculadas. A justiça vem julgando esses casos, porque é necessário que se regularize a situação daquela criança junto com aquela família. Porém, o que a gente vê que é muito importante que as pessoas busquem o processo legal de adoção. Exato. Processo legal de adoção. Por quê? Conforme nós falamos no bloco anterior, não é aonde existe uma preparação. A pessoa demonstra o interesse, traça esse perfil dessa criança que idealiza, chega até o juizado. Nós então iniciamos um trabalho com esse casal de preparação, para esse casal possa realmente estar apto a receber a criança no seio da sua família. Esse é o processo legal. E assim é que consegue se formar realmente, até mesmo prepará-los para que problemas que possam advir depois, mais na frente, porque essa criança vai questionar a origem dela. Exato. Vai querer saber como administrar isso. Então as pessoas já mais bem preparadas podem saber melhor lidar com essas situações. E enquanto está nesse processo, é um processo de preparação mesmo, né? Com certeza. É um processo e agora uma coisa, a pessoa que vai lá no abrigo, adota, depois de todo esse processo, adota uma criança, a mãe biológica pode saber quem adotou essa criança? Não, porque esses dados, eles são guardados, não é? É um processo que tramita em segredo de justiça, eles são guardados pelo Tribunal de Justiça. Por que são guardados? Porque a criança, depois de uma certa idade, ela sim pode buscar querer saber da sua origem. Então nós temos lá os dados, os elementos para que possa ser informada qual a sua origem. Mas a mãe biológica, seguindo esse processo legal de adoção, ela não tem esse conhecimento para onde foi a criança, até mesmo para não criar embaraço para a família. E já foi decidido de uma forma paulatina exatamente para ter Exatamente, todo um processo. É uma situação que se cria com uma consistência bem mais sólida.
Exatamente. E essa questão, a importância da questão legal, né? Porque, e essas crianças que estão no abrigo, o senhor falou que tem crianças de 8, 10, 12 anos, eles vão para a escola? Estão indo para a escola normalmente, enquanto aguardam essa possível adoção? Vão. Eles têm uma vida, não é, de rotina diária. A responsável pelo abrigo onde eles estão abrigados é a guardiã, responde por eles. Não é? E eles têm todas as atividades com escola, tem atendimento médico, fonoaudióloga, psicopedagogas, tudo dentro do abrigo e frequentam a escola. E no caso de Porto Velho, o senhor falava também aqui durante o intervalo que tem casos de irmãos, né? São 3 casos de irmãos, irmãos que estão lá para adoção. Quer dizer, acaba que de repente pode alguém adotar um, outro adotar outro, ou alguém adotar que é o ideal. Os 2 irmãos, os 3 irmãos. Que é o ideal. Hoje nós temos abrigados aqui em Porto Velho, já prontos para adoção, como eu falei anteriormente, são 3 grupos de crianças. Isso. São 3 irmãs de 10, 12 e 15 anos e tem mais 2 irmãos de 6 e 7 anos e mais 2 irmãos também de 6 e 7 anos. São as 7 crianças que nós temos. E a história dessas crianças? O senhor sabe, por exemplo, por que, por exemplo, de 6 e 7 anos, ou alguma delas, por que está no abrigo? Quer dizer, os pais, de certa forma, não tiveram condições de criar e entregaram a criança no abrigo, às vezes acontece isso, como que pode? Acontece, na maioria das vezes, é problema com vínculo com drogadição, maus tratos, às vezes crianças abusadas dentro do próprio lar, não é? E também de abandono, quando a mãe realmente, tem os muitos pais filhos e não tem... Exatamente, entregam os filhos para o Estado dizendo que não tem condição de criá-los. Porque também a mãe e o pai devem ter a dignidade de dizer, olha, não tenho condições de criar, quer dizer, questão de financeira e tal. Então acho que é importante ter essa dignidade de buscar talvez uma vida melhor para essa criança, que talvez através de um abrigo, né, isso possa acontecer. Muitos casos acontece assim, não é? Talvez um ato de desapego de uma mãe, de um pai com relação a um filho, pensando talvez no futuro deles, não é? Exatamente. Agora tem outros casos. Não é um caso tão recorrente, acredito. Não é tão recorrente. Mas, doutor Fabiano, eu quero agradecer aqui a sua entrevista aqui, de atender o nosso convite. Doutor Fabiano Pegoraro, eu quero agradecer aqui imensamente essa sua participação e também o contato, né, do juizado, quem está em Porto Velho, Rondônia, que queira tirar alguma dúvida no juizado, o senhor podia passar o telefone? 3217 1258. Você já fala direto com a equipe que trabalha com colocação de família substituta. Então, já está no seu vídeo, você pode anotar e ligar para lá e tirar alguma dúvida. No programa de hoje nós falamos sobre adoção e também do TRT Comunidade, que atendeu a população da Zona Sul de Porto Velho, né? O programa Justiça e Cidadania fica por aqui. Eu conversei com o juiz Fabiano Pegoraro, que é do 2º Juizado da Infância e da Juventude de Porto Velho. Até o próximo encontro.